assim mais global, e eu acho que isso pode sugerir alguma coisa que o Espírito de Deus esteja fazendo, né, promovendo isso, empurrando por esse lado. Assim como eu falei desse movimento de levar para trazer mais para as casas também. Isso já é também pela própria liderança, pensando que o futuro vai ser nas casas, já não vai ser em lugares maiores, grandes, com grande aglomeração de gente, entendeu? Então, realmente, essas duas percepções, para mim, é que eu tentei mostrar que, de repente, pode ser uma coisa que o Espírito Santo está levando à igreja, né? Em vez de ficar pensando só e focando só nas coisas más que estão acontecendo, mas, enfim, o que o Espírito Santo está promovendo. Obrigada, Márcio. Márcio, sobre os 1000 anos, eu entendi aí da tua apresentação que nós já estamos dentro desse período de 1000 anos. Aí eu entendi errado? Pode explicar? Claro. Assim, se você, assim, dizem que se você quer saber como uma pessoa aborda Apocalipse, pergunta como ela vê os 1000 anos, o milênio. Se a pessoa, assim, pela resposta da pessoa, né, sobre o milênio, você vai entender qual vai ser a abordagem que ele vai fazer de Apocalipse. No meu caso, eu adoto uma abordagem que é mais aceita no momento, né? E a ideia é de que esses 1000 anos é um marco temporal. Claro, não são 1000 anos, exatamente 1000 anos, mas ele quer dizer um período de tempo, né? Eu acho que uma dica dessa é aquela ideia dos 1260 dias, que seriam as 42 jornadas, que seriam mesmo das paradas, né, do povo durante a peregrinação pelo deserto. Então, esses 1000 anos seria essa ideia onde a autoridade cristã, onde Cristo prevalece, né? Então, realmente, essa seria, desde a época que ele morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo veio, até um momento final, onde, no finalzinho, Satanás vai ser solto por um breve tempo, e depois tudo acaba, né? Então, eu acho que é a ideia do milênio. Essa seria a abordagem, digamos assim, do amilenista, mas não no amilenista no sentido de não pensar nesse marco, nesse período de tempo. É que não enquadrar esse período de tempo em 1000 anos, né? Exatamente 1000 anos, mas um período de tempo mais longo que há em Apocalipse, como sendo esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Tá. Então ele não está após a vinda de Cristo, mas no intervalo entre a primeira e a segunda. Exatamente. Nesse entendimento. Exatamente. Porque a partir da primeira vinda dele, é dada autoridade às igrejas, entende? E essa ideia. E essa autoridade vai prevalecer, que eu tentei mostrar aquela aceitação, né, das igrejas, então, até um certo momento, quando de fato vai haver de novo, digamos assim, uma certa perseguição, né, que ele fala do final dos tempos. Tá? Ok. João Augusto? Diego, é bom. Obrigado aí, cara. Beleza. Eu só gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão do milênio, porque, inclusive, eu estava fazendo um estudo esses dias sobre a ressurreição dos mortos, e aí o estudo foi para esse lado, e eu cheguei à conclusão que eu sou bem ignorante sobre muitas coisas. Mas a pergunta é, se o Satanás está preso, certo? E ele, preso, já faz muito estrago, imagine ele solto. Então, pelo que eu estou entendendo, né, essa visão aí, né, que é uma das realmente que existe aí, vai ser esse período da grande tribulação, certo? Então, supondo que ele, de fato, né, esse período esteja, de fato, nessa interpretação, ele está preso. Então, se ele está preso, quem que trabalha, né, em nome do Satanás? Seriam que os seus anjos, ou simplesmente a gente nem precisa do Satanás, porque a natureza humana é ruim. Eu só queria entender melhor, porque, enfim, parece meio estranho, mas é uma possibilidade de interpretação, claro. Não, exato. A ideia não é que no início do milênio, quando Jesus, ele, se a gente olha ali em Hebreus, fala assim,
porque em Hebreus 2,5 fala que não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Ou seja, isso aí foi um outro estudo anterior, quando eu falei da China, que a gente falava das ordens mundiais e tal, e na altura eu falei que havia só 2 ordens mundiais, nem mundiais cósmicas, né? Uma delas era antes de Cristo, outra depois de Cristo. Anterior a Cristo, o mundo, toda a criação, estava sob a autoridade dos anjos. E depois Cristo assume essa autoridade. Mas não significa que eles foram destruídos. Eles existem, só que há agora uma sujeição. Eles não estão mais à frente como estavam antes. Agora tem alguém acima deles, que é Jesus. Ou seja, o fato dele estar preso, estar assim, não significa que ele está inutilizado, inativo, mas ele existe. Só que ele está altamente controlado, entende? Por quê? Porque, como fala aqui, não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Ou seja, não é mais, Satanás era um anjo, agora e foi aquele que rebelou contra Deus. Então, agora é a Jesus, entende? Então, não é, digamos assim, que ele está inativo, ele está ativo, só que há alguém superior a ele que realmente é da parte de Cristo. Não sei se faz sentido ou não, mas a ideia é que ele continua existindo, continua agindo, só que ele não está mais com a autoridade que ele tinha antes. Quando ele se vê diante de Jesus, no deserto, ele fala, olha, se você se render a mim, eu te dou toda a autoridade que eu tenho. Entende? Então, ou seja, Jesus na morte e na ressurreição rompe com essa autoridade que ele tinha. Entende? É o que eu falei lá de Apocalipse 12, daquela batalha cósmica, né? E é onde ele perde. Mas veja, em Apocalipse 12, mesmo depois que Satanás perde, ele se volta contra a igreja de Cristo. Fala que ele, pela boca dele lançou um rio, depois a terra se abriu e tragou esse rio, entende? A própria criação de Deus contribui na nossa proteção. Mas ele está ativo, está existindo. Ele não está totalmente inativo, lá preso, né, sem poder fazer nada. Ele continua. Só que ele não tem mais aquela autoridade suprema que ele tinha antes. A gente sentiu assim, passando. Ok, passamos então para o próximo perguntante. Gláucia Coca. Microfone, Gláucia. Bom, primeiro eu quero dizer que eu gostei muito desse título, Márcio. Eu estou aqui em Istambul, Gláucia Kodia, estou em Istambul, porque sempre que a gente escuta a palavra apocalipse, aquela coisa apocalipse, né? Né? O fogo queimando. E aí vem por esse lado, né? Realmente dá uma esperança, né? Claro que tem o julgamento, que tem a condenação, mas tem a esperança para a gente, né? Não é para não precisa ser mais um nome que traga temor, né? Mas sim alegria. Minha pergunta você falou sobre as diferenças diminuindo, as denominações diminuindo, e a gente vê que, mesmo isso acontecendo, algumas ainda não andam de acordo com a Bíblia, do que a gente estuda a Bíblia, assim, sem... Entende o que eu quero dizer? Se a gente vai se juntando com algumas denominações que não andam de acordo com a Bíblia 100%, qual seria a nossa posição? Entende minha pergunta? Sim, sim, entendo, claro. Esse já é um outro, digamos assim, que já não sei explicar se aqui é um assunto que tomaria muito tempo, mas, enfim, o que você está querendo dizer é que hoje em dia, dentro da cristandade, existe uma determinada linha, que são chamados progressistas, onde, de fato, eles estão reinterpretando a Bíblia ou deixando de lado algumas partes da Bíblia e tal. Então, realmente, é um assunto bastante difícil de tomar, digamos assim, de dizer, porque eu acho que entre nós varia muito mesmo a forma como cada um de nós aborda, ou vê, ou aceita ou não esse tipo de coisa, né? Eu sou da linha do ser mais conservador, vocês percebem, eu tento ser mais bíblico que eu posso, mas eu percebo que há pessoas que não são assim, e não posso dizer que eu concorde com elas, mas eu também não posso julgá-las, enfim, né, uma série de coisas assim.
Mas quando eu falo do ecumenismo, como a Adela falou, essa ideia de uma convergência é uma coisa muito embrionária, muito pequena, mas que a gente já percebe isso, já se faz notar, digamos assim, entende? E, claro, a gente está tentando entender um pouco o sinal dos tempos, em vez de só ficar olhando o enfoque, né, daquilo que vai, das coisas más que o diabo faz, é tentar ver também por onde o Espírito Santo está nos empurrando, né? Mas esse assunto acho que seria uma coisa mais complexa e mereceria um estudo para poder responder bem, né? Mas eu vejo que dentro daqueles que têm essa mesma perspectiva, né, de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, né? Eu acho que esse é o básico, Jesus crucificado, a razão pela qual ele é crucificado. Eu acho que, né, vai haver o Espírito Santo vai aproximando, vai tentando aproximar menos parte desses grupos que estão separados, mas que vão sendo aproximados, né, pelo Espírito Santo. Bem, eu não saberia nem sei o que responder, porque os outros, cada um tem a sua posição e é difícil da gente se posicionar com relação a eles. Eu pergunto assim, você sabe, né? Eu por aqui está longe, às vezes a gente não tem muita opção, né, de congregar com cristãos, e às vezes eu vejo assim que não é aquela, sabe, não é aquilo que eu, sabe, que eu tenho como baseado na Bíblia, entendeu? E às vezes a gente não, né? Mas enfim, eu entendo o que você quer falar, e realmente dá muita conversa aí. Não, exato. Naquele estudo que eu fiz da parábola, né, às vezes um princípio, há diferentes formas de expressar esse princípio. Então, acho que temos que ter esse trabalho de tentar entender se o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, tem essa, digamos assim, essa equivalência, né, certa com a Bíblia, embora seja de uma forma diferente da minha de pensar, ou de expressá-lo, ou de viver. Então, acho que é um exercício que temos que fazer. Quando eu fiz o estudo, eu mostrei aquele né, do Corban, que é um exemplo, né, que não tem um equivalente bíblico, era uma tradição humana. Então, acho que sempre vai passar por isso, a gente tem que fazer esse exercício sempre, quando a gente está com outras pessoas, tentar entender, né, aquela expressão de fé, se aquilo tem de fato um equivalente, e se tem, ainda que seja diferente da minha expressão, é válida. Qual é o versículo de Hebreus, não sei se é Hebreus, que fala que existe diversibilidade que Deus criou? Tem um versículo que você até falou para mim uma vez, que Deus faz, que existem diversas formas de... Acho que deve ser o Efésios 3:10, quando fala que são dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso, Efésios o quê? 3:10. E a palavra multiforme é interessante, né, porque faz bem, obrigado por ter lembrado disso. A palavra multiforme ali, em grego, é poikilos. Poli é de polidesportivo, né, de multi, e poikilos é colorido. Então, ou seja, a Igreja de Cristo, ela é dispenseira, digamos assim, ela da multiforme, ou da multicolorida graça. Ali em Efésios, Paulo fala sabedoria, mas em Pedro fala da graça, né? Nós somos dispenseiros da multicolorida graça de Deus, né? Ou seja, então, realmente, a graça de Deus ela tem que ser levada de formas diferentes para poder conectar com diferentes tipos de pessoas, né? Então, isso já mostra né, que nós temos que ter essa, digamos assim, abertura para ver que outra pessoa pode expressar de uma forma diferente da minha uma mesma coisa. Ok, vamos passar para a Heloísa. Helena, que está na fila aí. Oi, Márcio, boa noite, tudo bem? Márcio, voltando à questão da prisão de Satanás, né? Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Ele está ativo, né? Essa prisão eu posso considerar não uma imobilidade, mas a ação de Cristo através de todos nós, denominados discípulos, que cria a dificuldade, empecilho e obstáculos para a sua ação contínua
e sem limites? É isso? Não, sim, sim, exato. Porque a gente vê Paulo se defrontando com isso, né? Então, assim, principalmente ele, o próprio Efésios, uma carta que fala muito dessa realidade espiritual, né? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade bastante, assim, digamos assim, bastante, usar uma palavra mais, como posso dizer? Vamos usar a palavra que eu queria usar. Mas é onde essa realidade espiritual é bastante viva, né? Então, assim, eu acho que a ideia que está ali não é que Satanás tenha sido ficou inativo, né? Ele continua existindo, só que a autoridade já não é mais dele, a autoridade maior é de Jesus. Ele continua... E nós passamos a ser esse grande empecilho, à medida que nós nos submetemos à vontade de Cristo, ou obedecemos a Cristo, e não deixamos que esse cara interfira na nossa vida, é isso? Exatamente. Tá. Eu usei um versículo que era o de Apocalipse 12, quando eu falei dessa batalha cósmica que é vencida pelo anjo Miguel e tal, né? E fala que o dragão, depois que ele, né, e fala assim, o dragão irou-se contra a mulher. A mulher era o povo de Deus. A mulher aparece lá no versículo 1, quando falando, né, que fala, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a sua lua debaixo dos pés, uma coroa dos estrelas sobre a sua cabeça. Aquilo é o reino de Israel. Mas depois esse reino de Israel se transforma o quê? Na igreja de Cristo, ok? E se expande, né, digamos, para isso, e vai para o mundo afora. E fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ou seja, o dragão está ativo. Ele foi vencido, mas ele está ativo. Entende? É por isso que em João, Jesus fala que o Consolador vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do juízo, ele fala que o príncipe desse mundo já está condenado. Mas ele age como se ele pudesse ganhar o jogo. Então ele tem que ser convencido, as pessoas têm que ser convencidas que ele já está condenado. Mas porque ele está no jogo ainda. Se ele não estivesse no jogo, não fazia sentido o Espírito Santo convencer-nos de que ele já está condenado. Ele já perdeu o jogo, mas ele age como se não tivesse perdido o jogo. Então fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Aí ele fala, aos que guardam seus mandamentos, os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, é nós, os cristãos. Então, ou seja, mas ele está dizendo que o dragão foi fazer guerra contra quem? Contra a mulher que somos nós. Ou seja, nós estamos ainda nessa batalha. Essa batalha, claro, não é mais aqui física, espiritual, mas ele está dando briga, ele está dando luta, entende? Mas ele já está, digamos assim, sujeito, ele não está mais com a liberdade que ele tinha antes. A morte e a ressurreição de Jesus colocou fim a essa história. Tá. Obrigadão. Tolucci. Opa, já chegou a minha vez? Chegou a tua vez. Boa tarde a todos e a todas. Meu caro Márcio, prazer ouvi-los como sempre. Obrigado. Sempre gosto das suas posições bem equilibradas, muito bacana. Gostei muito dessa tua visão aí que você apresentou, compartilho ela também, essa visão do livro do Apocalipse, né, como um livro de exortação ao... Isso me fugiu a palavra agora. Você usou essa palavra, mas já esqueci. De apoio, né? De conforto, isso. É um livro para confortar pessoas, uma igreja que estava passando por um perrengue, por um perrengue danado, né? Exato. E, claro, muito metafórico, muito simbólico, pelas próprias condições em que estavam, né? As coisas não podiam ser ditas e escritas tão abertamente. Mas
Só não sei, assim, você coloca a sua visão seria mais aceita, a mais popular, vamos dizer assim, depende de onde a gente está, né? Acho que dependendo dos locais, existe ainda uma influência muito forte do dispensacionalismo lá do século XIX, que pegou muito, né? Influenciou muito os meios evangélicos, ainda influencia, né? E eu acho que isso traz uma visão muito pessimista, né? Até da nossa própria posição, de uma gente... Eu não gosto dessas interpretações que nos fazem entrincheirarmos contra um inimigo, né? Porque isso também nos aprisiona em relação ao próximo, né? E você colocou ali um versículo, acho que fechou ali com um versículo sensacional, que é quando Jesus fala que amando uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos, né? E então isso me toca, assim, porque eu acho que a gente tem que buscarmos a plenitude desse amor, né? Viver a plenitude desse amor e essa moça que estava falando agora, que eu não tive o prazer ainda, talvez nunca tenha, porque ela mora em Istambul, de conhecê-la pessoalmente. A Gláucia, ela é de Recife, da turma de Recife. Pois é. Mas falou uma coisa interessante, que essa coisa de se sentir meio isolado e tal, né? E Jesus fala para a mulher samaritana uma coisa muito bacana: olha, não é mais nem aqui nesse monte, nem no outro lá que nós vamos adorar, né? Isso aí não... No fundo, a mensagem de Jesus, ela nos aproxima muito mais do que afasta, né? São religiões, são costumes que nos afastam, e não a mensagem de Jesus, né? E nessa questão aí não, eu só queria, desculpa eu viajar um pouquinho aqui, acabei me... Não. Mas você está falando a questão do tempo, dos tempos, eu acho que assim, tem uma passagem que a gente costuma não prestar muita atenção, e deveria, né, porque é palavra de Jesus mesmo, né, não é de nenhum apóstolo, nem nenhum escritor posterior a ele, mas ele dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Para mim, isso tem uma objetividade assim desconcertante, né? Porque o que ele está dizendo é que ele começou uma coisa que não para, não vai parar. E não tem o que parar. Quer dizer, só vai parar quando ele levedar a massa toda, né? Então, essas coisas, eu acho assim, a gente tem que fugir dessas visões assim negativas, né? De que vamos voltar, vamos ser perseguidos e coisa e tal. Perseguições ideológicas vai ter sempre, né? A gente está vivendo isso agora, né? Tem lugar que se você disser que é de esquerda, você apanha, ou se disser que é de direita, você apanha. Não precisa nem ser religioso para isso, né? Mas, quanto mais em relação à religião. Mas o amor de Cristo não para, ele não vai parar. Ele contagia, ele vai fermentando tudo. E por isso a gente tem que... Eu gostei do que você falou, porque eu acho que a gente tem que buscar essa esperança e nos aperfeiçoarmos na plenitude desse amor. Quanto mais a gente buscar agir assim, menos o principal adversário de Deus vai aparecer, que somos nós mesmos, né? Que, segundo Paulo, a carne é o que milita contra o espírito. Era só isso. Obrigado. Bom, muito obrigado, Rogério. Realmente, acho que você colocou a cereja no bolo, e, de fato, eu acho que esse espírito que acho que nós vimos lá na cidade de Bitínia, que sabe que mudou completamente a economia local, tem que ter um motor que atrai aquelas pessoas.
aquelas pessoas não são, assim, obrigadas a se tornar cristãs. É o contrário, elas veem que o cristianismo tem algo que é bom, e é isso que faz com que se expandiu tanto, e mesmo fora do Império, como eu falei, o Império Romano não se cristianizou porque Constantino se converteu. Constantino se converteu porque o Império Romano se cristianizou. Aquilo se espalhou de tal forma que era inevitável, entende? Era quase como uma decisão política dele. Mas isso tudo vem, como eu também mostrei na carta do Plínio, quando 2 escravas eram diaconisas. Então, sabe, é o que fala em Gálatas 3:28, como eu citei na hora, né? Que fala que nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há masculino, homem nem mulher. Ou seja, essa igualdade que houve, né, que já é, digamos assim, uma degustação da eternidade, porque a igreja é isso, a igreja já é um pouco da eternidade, né, que foi o grande motor de atração. Então, esse amor que há de respeito, né, de cumplicidade, muito grande, né. É claro, como a Glaucia estava comentando, havia também os seus, né, aqueles que saíam, que iam para outra forma, não? Inclusive, né, quando a gente fala do credo dos apóstolos, né, o credo dos apóstolos, né, na realidade, o credo, lá na igreja primitiva, era chamado símbolo dos apóstolos. Por quê? Porque o símbolo era chamado símbolo da fé, não dos apóstolos, porque o símbolo era uma ferramenta de guerra que existia. Imagina assim, 3 generais saíam para uma guerra, e eles desenhavam uma estratégia e saíam. Só que podia ser que um deles tinha um problema, e ele tinha que passar por um lugar, a ponte havia sido destruída, ele não conseguia passar, então os outros generais pensavam que ele ia estar em tal lugar e não estava. Então, antes de eles se separarem, eles quebravam umas cerâmicas, e cada um deles levava uma parte da cerâmica, porque a cerâmica encaixa direitinho uma na outra. Então, quando aquele general que deveria avançar e não podia avançar, tinha que avisar os outros que, olha, temos que parar com aquela estratégia porque eu não posso avançar. Então, ele enviava um emissário com uma parte da cerâmica e o outro tinha outra parte. Então, ele colocava, então fala, né? Quando ele chegava lá, o outro general pegava a cerâmica, via, sim. Então, o que ele dissesse era como se o general estivesse dizendo. Então, o credo dos apóstolos é chamado símbolo da fé. Por quê? Porque, veja, se o que eu creio é o que você realmente crê, ok, então tá bem. Por que isso? Mas isso era necessário, por quê? Porque outros criam outras coisas. Então, esses daí não eram parte, digamos assim, daquela herança da igreja dos apóstolos. Né? Então, ou seja, mas isso tudo era uma parte da coisa, mas o grosso era essa expansão por essa atração que o cristianismo exercia de realmente trazer pessoas para si. E essa atração é baseada nesse amor, sobretudo, entende? Porque esse respeito, né, a pessoa já não é mais escrava, já não é mais estrangeiro, sabe? Não é mais mulher. A própria mulher teve esse upgrade, os escravos tiveram esse upgrade, eles podiam estar juntos, né, com os outros de igual para igual. Então, essa é a marca do cristianismo que atraiu essas pessoas. Márcio, eu vou passar para o Roberto Schumacher. Ok, desculpa. Tudo bom, gente? Boa tarde. Olá, Tudo bom, Márcio? Não é mais uma dúvida, assim, eu queria ver contigo se quando tu tá lendo ali o Apocalipse, tu consegue ver ele numa ordem cronológica, né? Porque quando eu estava estudando, eu tinha entendido ali que quando ele fala no Apocalipse 7, né, daquela grande multidão com vestes brancas que estavam diante do trono ali, eu tinha entendido que isso seria a igreja, né, de todas as línguas, povos, nações. E aí depois chega ali no Apocalipse 12, né, que daí que tu falou ali da mulher, né, que é arrastada para o deserto. Aí eu fiquei pensando, será que então a mulher não seria Israel? Né, daí eu fico nessa dúvida, porque se for cronológico e a igreja já está diante de Deus, então talvez seria um tempo de Deus com o povo judeu ali, com Israel. Consegue ver algum tipo de cronologia ou às vezes é porque, né, não é cronológico? Exato. Veja, Roberto, no estudo de Apocalipse eu tentei mostrar isso,
baseado, esse também é uma outra estrutura que já é bastante comum dentro do mundo cristão, que é baseado nas visões de João. Então não é uma cronologia, mas é um tema visto de uma perspectiva, depois visto de outra perspectiva, entendeu? Uma hora da trombeta é a realidade dos habitantes da Terra, que é uma expressão que ele usa para os não crentes, entende? E depois mesmo tema visto de uma perspectiva dos selos, digamos assim, entende? Então ela vai variando mesmo. Então, não é bem uma cronologia, mas porque aquilo tudo é visto de perspectivas diferentes, uma mesma coisa, praticamente. No estudo que eu fiz, eu tenho lá, digamos assim, as divisões, que fala, viu o céu aberto. O grande ponto é viu o céu aberto. Quando ele fala que ele viu o céu aberto, é que ali vai começar uma outra perspectiva da coisa, entende? Então, tem essa estrutura, eu vi o céu aberto. Né? Aí você pode imaginar que agora vai até uma outra vez que aparece isso. Obrigado. Mas no estudo ali eu deixo isso bastante claro, tem até um esquema, quais são, tudo. Obrigado, Coraci. Coraci, abre o microfone. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Coraci, eu resido em Florianópolis e eu estou aqui por causa de meu filho, Marco, que se converteu primeiro e depois, através do Espírito Santo, me mostrou a palavra. E eu fico muito emocionada porque realmente a palavra atrai. E ela atrai de uma forma que é algo assim que só por Deus mesmo e pelo Espírito Santo. Eu tenho 74 anos e eu posso dizer que eu conheci a palavra faz mais ou menos uns 5 anos. Eu fui educada na Igreja Católica, mas a Igreja Católica não me satisfazia. E durante toda a minha juventude e a minha vida adulta, eu fiquei afastada por causa dessa reação que eu tinha. Porque eu queria conhecer o que estava escrito na Bíblia e ninguém me explicava. Então, quando o Marco se converteu, que um dia ele me propôs, olha, mãe, sou cristão. A primeira impressão foi uma decepção. Depois, eu vi uma mudança grande nele. E então ele falou, e depois disso, né, ele me convidou para eu ler a palavra com ele e eu aceitei porque aquilo me atraiu muito, essa mudança. E assim, eu posso dizer uma heresia ou, sei lá, tá falando bobagem, mas o Fábio me apresentou uma pessoa para a gente ler a palavra junto, e essa pessoa é de Natal, e a gente se reúne toda semana online, eu não a conheço pessoalmente. Ela também veio da Igreja Católica, ela ainda algumas vezes frequenta, né? Mas o entusiasmo que ela mostra, assim como o meu, é algo assim fantástico, né? A palavra atrai mesmo. Então eu vejo que não tem idade, não tem forma, né? Fechada de ter essa oportunidade de estar com uma palavra e de conhecer e de saber tudo que Cristo veio nos proporcionar.
E o Apocalipse, para mim, é uma grande esperança, uma grande esperança. E eu também convidei a minha faxineira para ler a palavra comigo. E ela aceitou e está lendo. Então, eu queria, assim, deixar o meu depoimento, porque realmente não tem fronteiras e nem cultura e nem nada. Exatamente. Obrigada. Muito bem. Obrigado, obrigado. Foi mesmo lindo. Nossa, Coraci, que testemunho mais bonito esse. Coraci, eu tive a oportunidade de conhecer a Maura naquele encontro lá em João Pessoa. Ah, foi? Foi, nós conversamos de vez em quando pelo WhatsApp e ela fala muito em ti. Ela é muito agradecida a ti pela oportunidade que ela está tendo. Na verdade, não sou eu, né? O Espírito Santo ali. É um instrumento na mão de Deus. É o entusiasmo, é. Verdade. Gente, olha a cara do Fábio. Ele está com um sorriso que vai de orelha a orelha. Adila, tu tens ainda uma pergunta? Abre o microfone. Microfone fechado, Adila. Desculpa, Carlos Scolari, não, eu cliquei, administrei mal aqui a questão da mão. Obrigada. Bom, o Tarcísio gostaria de fazer uma observação, pode ser? Pode. Um abraço a todo mundo, prazer te ouvir, Márcio. A coisa que mais me chamou assim, a atenção na tua palestra foi um dos sinais que tu disseste das igrejas se aproximarem, né? E quando tu falou isso, eu tenho uma experiência pessoal. A minha família é de origem historicamente católica, né? Eu saí há muito tempo do catolicismo e também achei vazio ao longo da minha juventude, sempre fui mais questionador. Mas eu tenho um irmão que ele é católico, cursilista, e é uma pessoa que, por causa dessas diferenças, a gente, por muito tempo, assim, de um lado admirava ele, porque se mantém na fé, por outro lado, as crenças dele é Nossa Senhora, tem uma grutinha em casa, essas coisas. Só que agora, ultimamente, a minha mãe acabou de fazer 100 anos, e ela está com Alzheimer, né? E eu e a Bea, tentamos conversar com ela para falar de Cristo, tornar muito claro para ela que Ele é poderoso, para nos ressuscitar no último dia, para nos levar para Deus, somente Ele leva e tal. E tivemos uma grande dificuldade, porque ela não conseguia manter uma atenção, né? Mas o que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo antes e me fez pedir que meu irmão esse estivesse presente quando eu e a Bea fizemos isso. E ela acabou de fazer 100 anos. E aconteceu que, no final, por causa das dificuldades, meu irmão me pediu: Tarcísio, escreve para mim isso tudo que tu falou, que quero falar com a mãe sobre isso. E eu percebo claramente que aquelas diferenças, digamos assim, de fundamento, né, da visão católica e a visão protestante, que é centrada em Cristo e não nos valores da tradição da igreja, né, que aquilo está tudo diminuído. E realmente, a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo como centro da nossa vida, né, é o essencial. Isso realmente está acontecendo. Eu só queria, assim, ratificar que eu concordo plenamente com isso. Essa percepção, Essa né? percepção está acontecendo no nosso tempo, tá? Obrigado. Não, que bom. Exato. Muito Márcio, bom. são 5h30. Então, 8h30, 9h30 aí, né? Nosso tempo se esgotou aqui, 1h30. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, faça agora ou fica para a próxima. Antônio Carlos. Boa tarde, boa noite, professor Márcio. Tudo bem? E a todos também. Márcio, uma colocação e uma pergunta. Primeira pergunta, você conhece algum estudo conclusivo sobre Apocalipse? Eu sei a tua resposta, vai ser não. É um livro realmente muito interessante, cara. Eu tinha muito medo de ler Apocalipse. Tinha medo.
Depois, estudando Apocalipse, eu vejo que é um livro, para começar, de revelação. Segundo, um livro que Deus dá oportunidade a todos os homens até as últimas consequências. Eu vejo que os flagelos, os ais que Deus manda, não é para acabar com o homem, é para dar chance ao homem de se converter a ele. Amigo, era essa contribuição que eu queria fazer, nada mais do que isso aí, tá? Um grande abraço e desculpa aí aquelas opiniões que eu dei para você. Ah, isso mesmo. Fábio, levantaste a mão? Não? Fábio? Não? Ok, Agora, então... um momento que só pode fazer uma pergunta se for muito boa, assim, ó. Tá quieto. Gente, bom demais estar com vocês. Bom demais ver todos aí. Então tá. Então, eu vou pedir para o Johnny. Johnny, tu pode orar para nós, para terminar aqui a nossa... Obrigado pela oportunidade. Pai querido, como o Senhor diz lá nas Escrituras, Pai, eu gosto tanto desse versículo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. E eu te agradeço, Pai, porque essa revelação que o Senhor fala de Apocalipse, Pai, também faz parte das profundezas de Deus, Pai. E eu peço que o Senhor nos encha do Espírito Santo, Pai, e nos dê a graça, Deus, da gente se despojar, Pai, de todas aquelas coisas que nos separam, que nos atrapalham, que são tropeços, escândalos, e que a gente possa adorar em espírito e verdade, porque o Senhor diz que são esses adoradores que o Senhor procura. E a gente quer muito, Pai, que a gente seja esse tipo de adorador. Que esse movimento, Pai, que a gente chama de turma, Pai, ele possa sair das nossas casas, sair dos nossos comodismos, sair do nosso mundinho, Pai, e realmente chegar, Pai, as pessoas que nos ajudam, nos servem, as pessoas que estão trabalhando conosco, as pessoas que caminham conosco, as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão distantes. Ajuda, Deus, ajuda a gente a estar no lugar certo, Pai, na hora certa, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, obrigado pela presença de todos. Estou encerrando a gravação aqui, a gravação. Quem quiser ficar, pode ficar. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.